Jesus é o Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Dia 17 de outubro de 2024. Mais uma vez estamos reunidos para darmos sequência ao estudo bíblico de Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos entrar no capítulo 12 de Atos. Então, vamos começar com oração, certo? Senhor, nós agradecemos a Ti por estarmos reunidos mais uma vez para desfrutarmos da Tua palavra. Senhor, queremos abrir nosso coração para Ti. Queremos receber a Tua palavra para dentro de nós. Senhor, fale a Tua palavra, Senhor. Nós queremos Te declarar que precisamos da palavra. Senhor, como cristãos, nós queremos Te ouvir, nós queremos Te obedecer, nós queremos Te honrar em nosso viver. Por isso, aproveita esse momento, Senhor, para falar para dentro de cada um de nós aquilo que está no Teu coração, que as Tuas palavras são espírito e são vida para nós. Obrigado, Senhor. Abençoe todos que estão presentes, também a todos que acessarão pelo canal do YouTube. Que todos sejam abençoados com a palavra do Senhor. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Então, no capítulo 11, nós vimos o surgimento da igreja em Antioquia, que era uma igreja com irmãos não judeus, e foi pregado o evangelho para eles, então tinha irmãos não judeus e também judeus. E aí Barnabé foi enviado para lá, para ajudar os irmãos ali, e Barnabé lembrou-se de Paulo e foi chamar Paulo lá em Tarso. Então Paulo e Barnabé estavam vivendo a vida da igreja em Antioquia e ajudando os irmãos ali, tá certo? E ali em Antioquia aconteceu uma coisa, que eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Os irmãos foram chamados de cristãos pela primeira vez. E aí, para terminar aqui o capítulo, nós vimos que houve uma profecia a respeito de que haveria fome, e os irmãos fizeram coletas e enviaram ofertas para os irmãos da Judeia. Então, versículo 29 e 30 do capítulo 11. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Então, quem levou a oferta para os irmãos da Judeia foram Barnabé e Saulo. E agora o capítulo 12 parece um parêntese, parece uma inserção. E nós vamos ler esse capítulo hoje, nós queremos falar todo o capítulo, tá certo? Vamos tentar. Então vamos compartilhando, lendo e compartilhando. Vou ler até o versículo 8 do capítulo 12. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos.
Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse mais: põe a capa e segue-me. Então, aqui nós temos a ação de um rei chamado Herodes, que não é aquele mesmo rei, é neto daquele outro mais famoso, Herodes o Grande. Esse é o Herodes Agripa I, tá certo? E ele reinou ano 41 a 44 depois de Cristo naquela região, e aí na Judéia, né? E ele mandou prender alguns da igreja para os maltratar. A perseguição até aqui, ela era uma perseguição religiosa, uma perseguição por conta dos judeus religiosos que perseguiam, que não conseguiram virar, né, do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então eles perseguiam aqueles irmãos que seguiam a Cristo. Mas aqui essa perseguição ganhou um aliado político, que é Herodes, o rei. E esse rei mandou prender esses irmãos para os maltratar. Irmãos, Satanás odeia os cristãos. E sempre que ele pode, ele vai usar pessoas para maltratar, como diz João 10:10, parte A, para fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Então essa é a ideia, a intenção de Satanás. Roubar, matar e destruir. E agora está usando esse rei Herodes para fazer esse trabalho aqui. E Herodes prendeu alguns da igreja. Quantos? Não sei. Nós não sabemos falar. E aí, não só maltratar, mas ele fez passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Matou Tiago, irmão de João. Desde já quero alertar os irmãos. Tiago vai ser falado, nesse mesmo capítulo vai ser falado de outro Tiago. Esse Tiago, quem que é? É o mesmo Tiago que estava ali em Mateus 4. Vamos ver? Para a gente ficar bem claro, né? Mateus 4, quando Jesus foi para a Galileia e encontrou alguns pescadores. Então, Mateus 4, versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos. Agora, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Hoje mesmo nós falamos a respeito de Lucas capítulo 5, onde esse chamamento está um pouco mais detalhado, tem mais detalhes. Ali fala que o Senhor entrou no barco do Pedro, se afastou da margem, ali falou às multidões, etc. e tal. Depois que o Senhor falou para as multidões, o Senhor falou para Pedro lançar a rede em determinado lugar ali, e pegaram muitos peixes, e eles tinham passado a noite toda sem pescar nada, né? Então, ali em Lucas está um pouco mais detalhado. Mas aqui está simplesmente falando que o Senhor encontrou eles, chamou e eles o seguiram. Então aqui, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Tiago e João eram apóstolos. Foram os apóstolos nomeados pelo Senhor Jesus, no capítulo 10 de Mateus, nós temos os nomes dos 12 apóstolos. Vou ler também. Versículo 2 fala assim:
Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André. Os dois eram irmãos na carne. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Também mais dois que eram irmãos na carne. Certo? Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então, esse Mateus não. Esse Tiago, que é falado no capítulo 12, que passou a fio da espada, que morreu, que foi martirizado, ele é um desses 12 apóstolos. Ele é o Tiago, irmão do João, que estava consertando as redes quando o Senhor passou por ali. Tá claro? Então, ele é um dos 12 apóstolos. A história, ou a tradição, nos fala que os apóstolos, eles morreram martirizados. Há uma questão com relação ao João, irmão do Tiago, que pode ser que tenha morrido de velhice. Mas todos os demais morreram martirizados. Isso segundo a história, a tradição. Nós não temos os relatos desses martírios na Bíblia. O martírio que nós temos de um dos 12 apóstolos é esse, do Tiago. Tá? Então nós vimos lá, antes, um dos diáconos de Jerusalém foi martirizado. Os irmãos lembram quem que era? Que desencadeou a perseguição. Quem que era? Estevão. No capítulo 7, Estevão. Mas agora nós temos o martírio de um dos 12 apóstolos. Certo? Então, irmãos, isso aqui é algo que nós não sabemos. Porque o Senhor permitiu, né, que Tiago fosse martirizado, mas ele foi martirizado. E Tiago, ele era um daqueles 3 discípulos, ou apóstolos do Senhor, do círculo mais íntimo do Senhor. Lembra? Quando o Senhor foi transfigurado no Monte da Transfiguração, Mateus capítulo 17, quem é que estava ali? Pela ordem, né? Pedro, Tiago e João. Né? Pedro sempre é falado na frente, né? Pedro, Tiago e João. Era esse Tiago que estava ali. Em muitos outros episódios, o Senhor só permitiu esses 3 estarem com ele. Quando ele fez a ressurreição de uma menina, né? Esses 3 é que foram com o Senhor. Quando o Senhor foi orar no Getsêmani, esses 3 também estavam com o Senhor. Então vejam, desses 3 agora, um foi martirizado pelo rei Herodes. O outro Tiago, adiantando um pouco já, o outro Tiago que vai surgir aqui como um dos líderes em Jerusalém, é o Tiago, irmão de Jesus na carne. Meio irmão, né? Meio irmão, porque é filho de Maria e José. E Jesus é filho de Maria e do Espírito Santo, né? Certo? Então, esse Tiago que toma a liderança ali em Jerusalém é o Tiago, meio irmão de Jesus na carne. Ok? Filho de Maria. Bom, voltando para Atos capítulo 12. Senhor Jesus. Eu não sei por que o Senhor chamava sempre esses 3, mas eles eram os homens de confiança do Senhor. Homem de confiança, que quando o Senhor precisava, eles dormiam. Certo? Quando o Senhor precisava, negava também. E todos fugiram, né? Então, esses homens de confiança... eu ia falar que é que nem nós, né? Mamãe. Ó Senhor Jesus. Então, Herodes, no versículo 3,
fala o seguinte: vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. A gente sempre vai ter aqui em Atos, nos relatos, alguma referência às festas dos judeus, tá certo? Por quê? As festas dos judeus eram acontecimentos que tinham destaque em Jerusalém. Então, dentre o povo judeu espalhado também, havia esses... É como se falasse assim, na época do carnaval a gente estava reunido, certo? Nós não participamos do carnaval, certo? Mas o carnaval se torna uma referência apenas, tá certo? Porque a gente pula o carnaval, né? Pulamos. Certo, Sara? Então aqui, veja só. O político é assim. Ele vê que está agradando as pessoas, está abafando, está ganhando votos, certo? Então ele vai até quer matar alguém, quer maltratar alguém para ganhar mais votos. E no caso ele prendeu a Pedro, tá certo? Ó Senhor Jesus, ele queria fazer um espetáculo com Pedro ali, queria fazer uma média com o povo judeu, e então ele prendeu a Pedro. Versículo 4, tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada um. Quantos soldados tinham vigiando Pedro ali? 4? 4 vezes 4, né? 16. 16 soldados ali. Pedro devia ser um ninja, né? Devia ser um Lula, né? Não vou comentar. Então, o Pedro devia ser muito perigoso, porque 16 soldados ali cuidando dele. E aqui fala, então falou dos pães asmos e depois fala da Páscoa. Aqui os pães asmos estavam junto com a festa da Páscoa, tá? Aí fala assim, Pedro estava guardado no cárcere, mas, aleluia, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele, Senhor Jesus. Então aqui eu queria destacar que a igreja, ela precisa ser forte na oração. A igreja precisa orar. Nós precisamos ter uma vida de oração. Situações acontecem com os irmãos? Sim. E o que nós podemos fazer? Orar. E aqui, essa oração era uma oração específica. Acho que os irmãos foram despertados, porque o Tiago foi morto. E agora, o que vão fazer com Pedro? Então, o Pedro também pode ser morto. E os irmãos foram despertados para orar. Realmente, irmãos, nós temos um grande desafio com relação à oração, certo? Por isso é bom que irmãos se reúnam, até mesmo por meio da internet e tal, para orar. As irmãs também se reúnem para orar, mesmo que seja por meio da internet. Mas sempre que tiver oportunidade, estiver junto também, é bom orar, irmãos. Irmãos e irmãs, é bom orar. As irmãs, na verdade, têm o costume de ser mais forte que os irmãos na oração, de praticarem mais oração do que os irmãos. E nós vamos ver que essa oração ela estava acontecendo na casa de uma irmã, tá? Depois, mais para frente, nós vamos ver. Então, havia incessante oração a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, então aí a gente leu, né? Aconteceu um milagre. Aconteceu que essa oração fez o Senhor enviar um anjo, certo? Nós precisamos aprender a mover o braço do Senhor por meio da oração. Nós precisamos crer no poder
da oração. As pessoas mais poderosas da terra são aquelas que têm as suas orações ouvidas, ou não? Porque quem age é o próprio Senhor. Então veja, a ação do Senhor aqui levou Pedro a ser libertado, e provavelmente ele seria mesmo morto, certo? Qual seria o resultado disso? O que iria acontecer com esse ato? Talvez a igreja toda fosse perseguida, desencadeasse uma perseguição. Então, eu creio que a igreja orando encontrou uma chave da oração, uma chave pela qual o Senhor atende a igreja, e Pedro foi libertado. Algo extraordinário, algo sobrenatural aconteceu. Mas por quê? Porque houve oração e ação da parte de Deus. Amém? Então aqui o anjo foi lá, Pedro estava dormindo, preso às sentinelas ali, fala que tinha cadeias nas mãos, tipo algema deve ser, né, irmãos? E aí caíram, e Pedro foi despertado, e o anjo falou, põe aí, cinge e calça as sandálias, e assim fez, e falou, põe a capa também e segue-me. Então, por meio da oração, Pedro foi libertado. Amém. Irmãos, vamos crer na oração? Amém. Vamos orar mais? Amém. O Senhor pode fazer muita coisa. Eu creio que aqui estava bem claro que era uma situação de muito perigo. Não é verdade? Sim. Mas será que a gente percebe o perigo que muitas vezes a gente está enfrentando? Será que a gente percebe? E eu acho que muitas vezes a gente nem percebe que está em perigo. Não é? Mas a gente precisa ser tocado pelas artimanhas do inimigo e amarrar o inimigo e orar para que o Senhor liberte. Vamos falar assim, irmãos, tem muitos irmãos que ainda estão presos. Sim. E esses irmãos podem ser libertados. Amém. Se nós orarmos e se nós tivermos a chave da oração. Eu não expliquei muito o que é essa chave da oração, alguns já ouviram falar. A chave da oração é aquilo que faz Deus mover, que toca o coração de Deus e Deus fala assim, eu tenho que atender essa oração porque ela é legítima, ela atende os meus anseios, certo? Então ali os irmãos podem ter orado, Senhor, olha para a tua igreja nessa cidade, olha para o irmão Pedro ali, se ele for morto, o que vai acontecer? Eles não vão ter medo, não vão ter temor de matar todos os outros cristãos. E onde estará o teu testemunho? Estou citando um exemplo, tá bom, irmãos? Mas pode ser por esse caminho que o Senhor falou, é isso mesmo, vou libertar Pedro, não vou permitir que ele morra, tá certo? E libertou Pedro dessa maneira. Amém, irmãos? Amém. Pergunto eu, tem irmãos que precisam ser libertados ou não? Muitos irmãos. E nós podemos orar por isso ou não? Sim. Devemos. Amém? Amém. Muito bem. Seguindo aqui, versículo 9 agora. Então, Pedro saindo, seguia o anjo, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Pedro não sabia se estava acordado, se estava dormindo, se estava em êxtase, se estava sonhando, se estava acontecendo aquilo mesmo, mas ele seguiu o anjo. Versículo 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Portão abriu automaticamente e sem controle. Tá bom? Não tinha controle remoto, certo? Mas abriu automaticamente. Aí a gente vê, o anjo estava ali, podia fazer essas coisas, certo? A gente vê que os anjos na Bíblia podiam fazer coisas extraordinárias.
eles podiam cegar as pessoas, como aconteceu lá no caso de Ló, certo? Eles podiam fazer muitas coisas que nós não conseguimos fazer, nós somos limitados. Mas um anjo, por isso que fala que o homem é um pouco menor do que os anjos, tá certo? Que lá em Hebreus fala que Jesus foi feito um pouco menor que os anjos. Porque Jesus, ele podia fazer tudo isso, mas na sua humanidade, ele se limitou. Por isso que ele era menor que os anjos. Deu para entender? Então, os anjos, eles têm essa capacidade de fazer coisas que nós, homens, não temos. Pelo menos por enquanto. Ó Senhor Jesus. Vamos lá. Onde estamos? 10, né? Vamos ler o 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Puxa, o que aconteceu agora? Ó, estou solto, estou livre. Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Então veja, toda essa situação criou uma grande expectativa no povo judaico. Vai matar Pedro, vai matar Pedro. E agora, matando Pedro, a gente vai para cima dos outros. Imagino isso, né, irmãos? Versículo 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, que não é o apóstolo João, mas é uma outra pessoa, é um João cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então, Maria também é um outro nome comum na Bíblia. Essa Maria não é a Maria, mãe de Jesus. Não é a Maria, mãe de Tiago, de Judas, tá certo? Essa Maria é a mãe do João Marcos. Quem é João Marcos? Quem que é João Marcos na ordem do dia? O João Marcos, ele saiu em viagem apostólica com Barnabé e Saulo. Mais para frente nós vamos ver. E ele retorna para Jerusalém, que é onde a mãe dele morava. Tá? Depois nós vamos ver. E João Marcos também é o Marcos. É o Marcos. É o Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. Certo? Então é esse Marcos aqui. Amém? Amém. É o João Marcos. João Marcos e o Evangelho é o Evangelho de Marcos, que é desse João Marcos aqui. E ele, no futuro, ele esteve com Pedro. E o seu Evangelho deve ter sido um relato de Pedro para ele. Tá? Porque ele não viveu aqueles episódios, mas Pedro viveu com o Senhor Jesus. E ele relatou no seu Evangelho. Amém? Amém. Então, na casa desse João Marcos, só por curiosidade, vou ler o capítulo 1 aqui. Versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes, aqui falou dos apóstolos, tá? Em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, um irmão que eu citei, Tiago, que vai aparecer aqui, outro irmão, Judas, não o Iscariotes, né? Mas o Judas que escreve a epístola de Judas, que está lá antes de Apocalipse. Só para vocês terem ciência, essa é a última menção de Maria, mãe de Jesus, na Bíblia. Ok? Então, Atos capítulo 1, versículo 14, é a última menção sobre Maria,
mãe de Jesus na Bíblia. Então, qualquer outra Maria que aparecer agora, não é ela. Bom, voltando para Atos 12, 13. Quando ele bateu ao postigo do portão, apertou a campainha. Não apertou a campainha. A gente aperta a campainha. Veio uma criada chamada Rod ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, porque eles também deviam ter um pouco de medo, né? Pedro estava preso, o Tiago tinha sido morto, então estão batendo na porta. Será que descobriram que a gente está orando aqui? Né? É. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criança chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar. Olha, chegou a Leila aí. A Leila. Mas ficou alegre, viu na TV, mas deixou lá mesmo. Nem toquei o postigo. Nem tocou o postigo. Vamos lá. E voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Agora, aqui tem uma coisa. Eles reuniram para fazer o quê? Para orar. Pedro estava preso. E agora eles estavam orando. E agora está falando que Pedro está aí. Você está louca, Pedro está preso. Mas vocês não estavam orando para ele ser solto? Lembrou a história do guarda-chuva. Hã? Mataram ele e ele apareceu. Lembrou a história do guarda-chuva. Lembra a história do guarda-chuva, né? Para quem não conhece, havia uma seca, né, numa determinada cidadezinha, e os cristãos reuniram para orar para chover, certo? E uma garotinha foi para essa reunião de oração para chover e foi de guarda-chuva. Aí criticaram, falaram: mas, viu, não está chovendo, por que você trouxe guarda-chuva? Mas nós não viemos orar para chover? É isso aí. Então, aqui é semelhante, né? Mas aqui tem uma coisa curiosa aqui, que às vezes a gente desmistifica algumas coisas, mas às vezes a gente confirma outras coisas. O que nós queremos confirmar? Algo semelhante ao que é falado, anjo da guarda. Não tem uma coisa assim, anjo da guarda? Irmãos, de fato nós temos anjos que nos protegem, que nos guardam. E aqui está falando, é o anjo do Pedro, é o anjo que guarda o Pedro, é o anjo que cuida do Pedro. Isso é real ou não? Isso é real. Se nós temos anjos. Vamos lá. Hebreus capítulo 1. Nós não vamos orar para o anjo da guarda. Não é verdade? Isso é errado. Orar para o anjo da guarda. Anjo da guarda, me guarde. Não. Ore para o Senhor mandar o anjo guardar. Amém. Porque quem enviou o anjo lá na prisão? Foi o Senhor. Hã? Foi o Senhor. Tá certo? Se o Senhor não mandasse, o anjo não ia. Deixa eu ver. Bom, Hebreus capítulo 1, versículo 14. Aqui a respeito dos anjos, né? Versículo 13 fala assim: ora, qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Então, o que está falando? A respeito dos anjos. E aí no 14 fala assim: não são todos eles quem? Os anjos, espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Quem há de herdar a salvação? Nós vamos herdar a salvação. E eles são enviados para nos servir, para servir a nosso favor. Então, sempre que eu viajo, eu oro para o Senhor enviar os anjos para acamparem ao redor do carro. Manda acampar aqui, guarda nosso carro,
guarda a nossa viagem, Senhor Jesus. Mas eu oro para o Senhor, né? Amém. O Senhor manda os anjos. Quem manda nos anjos É o Senhor. é o Senhor. É o Senhor. Vamos ler também Mateus 18. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então tem certas coisas que a gente pensava que era de um jeito e na Bíblia não está. Agora tem uma coisa que alguns ouviram falar de anjo da guarda e a Bíblia tá de conformidade com a Bíblia. Tem uma oração aí. Só a oração que não é para o anjo, né? Tá certo? Então, capítulo 18, versículo 10. Mateus. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus, os anjos dos pequeninos nos céus, veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Ok? Então, até os pequeninos têm os anjos lá. Ah, Senhor Jesus, Amém? obrigado, Aleluia. Senhor. Então, só assim, não é tão fora, né? Essa questão de anjo da guarda. Os anjos são, reforçando, tá? Certo, Mael? Os anjos são espíritos ministradores. O que é ministrador? Alguém que serve. São servidores que nos servem a nosso favor. Para que nós herdemos a salvação completa. Amém. Amém. Aleluia. Versículo 16, capítulo 12 de Atos, voltando. Entretanto, Pedro continuava batendo. Essa turma não vai abrir aqui. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem. Calma aí, turma, deixa eu falar. Né? Atos 12, versículo 16, né? Agora 17. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Então, esse Tiago é o irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus. Ok? Então, esse Tiago já tinha uma certa liderança ali em Jerusalém. Então, anunciem isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Não sei para onde ele foi. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Cadê o Pedro? O Pedro estava aqui guardado por 16 soldados. Estava preso aqui nas algemas, junto com a gente. Ele dormia aqui no meio da... Cadê o Pedro? Onde foi parar o Pedro? Ó Senhor Jesus. Então, houve esse grande alvoroço. Herodes, versículo 19, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. Entende o que significa isso? Justiçadas. Foram mortas. Então, é muito comum. Se fugisse algum Pedro, algum preso, o sentinela, o carcereiro, ele era justiçado, ele era morto. Ele pagava com a vida, tá? Ó Senhor Jesus. Voltando aqui falar um pouco desse Tiago, que era irmão de Jesus, vamos ler alguns versículos a respeito dele, para a gente também ficar claro de quem se trata. Então, capítulo 15, versículo 13. Houve uma reunião aqui em Jerusalém e, no final, Tiago expõe as suas palavras. Então, no 15, 13, fala assim: depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Ele falou até mesmo depois do Pedro, que expôs o seu parecer lá. Capítulo 21, versículo 18. Isso foi em Jerusalém, tá? 21, 18.
No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. Então, os líderes de Jerusalém, junto com Tiago. Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Ele é até mesmo considerado um apóstolo. Não dos 12 apóstolos, certo? Mas também um apóstolo. Havia apóstolos além dos 12? Paulo era um apóstolo e não fazia parte dos 12. E aqui o Tiago também é chamado de apóstolo. Ok? E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Está bem claro, né? Capítulo 2, versículo 9. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, então veja aqui, Tiago, Pedro e João, só que esse Tiago não é daqueles 3 dos evangelhos, é o outro Tiago, é o Tiago, irmão do Senhor. Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim, a Barnabé, a destra da comunhão. Então, receberam a Paulo. Versículo 12. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Então, Tiago se tornou também uma referência ali de Jerusalém. Amém? Ó Senhor Jesus. Vamos lá. Voltando para Atos. Herodes, então, mandou matar as sentinelas. Para o rei mandar matar alguém, era só não gostar do perfume da fulana que mandava. Certo? Modo de falar, tá? Então não tinha muito cuidado, muito dedo, não. Para matar a sentinela. E os reis, na verdade, eles se consideravam divindades. Eles se consideravam como um deus. E essa era a situação no Império Romano, né? Aqui é o Império Romano. O César era um deus para eles. Tanto é que nós falamos na alguma mensagem passada, né? Os cesarianos, os que adoravam a César, o imperador. Por isso, cristianos, que é cristão, pode ser como um termo pejorativo. Ah, vocês adoram, seguem Cristo. Nós seguimos a César. Nós somos cesarianos. Vocês são cristianos. Muito melhor ser cristiano, né? Amém. Versículo 20, então, estamos chegando ao final do capítulo aqui. Vou ler do 20 até o 25. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom, porém estes de comum acordo se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Perdão. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou, morreu. Então veja, a situação desses reis era de extrema soberba, arrogância, e aqui houve uma reconciliação ali, e ele se apresentou ali com trajes reais, com toda a pompa, e começou a falar, e o povo começou a bajular, certo? Por isso, mais uma vez eu quero falar, bajulação é perigoso. É perigoso alguém se orgulhar? Claro, alguém se orgulhar se achando é perigoso. Mas quando há bajulação por parte de outros,
Isso estimula aquele veneno que já está dentro da pessoa, certo? Do orgulho, da soberba. Então, é melhor evitar bajulação. Amém? E aqui ele fala sobre ele não ter dado glória a Deus. O que significa isso? Falar que ele era um Deus. E ele assumiu, certo? Então, Deus é que deve ser honrado. O único e verdadeiro Deus é que deve ser exaltado, deve ser respeitado. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é o temor? Não é só ter medo, inclui isso também. Mas eu digo, é você respeitar, é você honrar, é você reconhecer que Deus está acima de tudo. Então aqui não houve esse reconhecimento. E Deus julgou ele naquele mesmo momento. O anjo lá, como eu falei, né? O anjo tem umas capacidades que a gente não tem, né? O anjo o feriu de uma doença que foi comido de vermes e ele expirou. Ó Senhor Jesus. Que homem que não corre o risco de ensoberbecer? Não tem. É, só o que está morto. Então aqui, depois de ele ser comido, aí já não corria mais esse risco. Pelos vermes, né? Inclusive, não, deixa para lá. Eu ia falar da questão da palavra cadáver, mas acho que não é necessário. E aí, então ele foi comido de vermes e expirou, tá certo? Irmãos, nós precisamos realmente aprender a dar glórias a Deus. Amém. Eu queria ler alguns versículos aqui sobre isso. Queria ler Romanos 4. Romanos 4, nesse trecho aqui, está falando sobre Abraão. Que Abraão, ele já não tinha a capacidade de gerar filhos. Mas ele creu, certo? Contra a esperança creu, para vir, versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, dando o lugar de honra a Deus, dando o lugar devido a Deus. Deus pode, eu não posso, Deus é que pode. Eu não tenho poder, Deus é o Todo-Poderoso. 21, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Capítulo 11 de Romanos mesmo. Versículo 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aleluia. A ele, pois, a glória. Glória a quem? Ao Senhor. Sim. Porque dele, por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Quando a gente fala em dar glórias a Deus, não quer dizer que é só você dizer glória a Deus. Esses dias eu fiquei sabendo que teve um irmão que veio perguntar: vocês não dão glória a Deus? Né? Vocês não glorificam a Deus? Qualquer um pode dar glória a Deus. Na reunião pode falar glória a Deus? Glória a Deus. Tem hinos que a gente canta, né?
glória a Deus, etc. e tal. Mas dar glória a Deus não é só falar, é dar o devido lugar a Deus. Amém. É deixar Deus se expressar em nós. É deixar Deus se expressar na reunião da igreja. É deixar Deus ser manifestado e honrado e adorado e exaltado. Amém. Não, esse lugar de glória não é de nenhum homem. Esse lugar de glória é o lugar de Deus. Então, dar glórias a Deus pode ser falar, glória a Deus, louvado seja o Senhor, glória a Deus, pode ser, glorificado seja o Senhor. Falar da boca para fora. Sim, mas é um ato. Na verdade, deve ser uma ação nossa Amém. de glorificar a Deus. Amém. Nós lemos 1 Coríntios capítulo 6, que termina falando: glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificar, dar glórias a Deus no vosso corpo. Ou seja, como você usa o seu corpo, você também dá. Amém? Amém. Então não é uma questão de dar glória a Deus, não é uma questão de um ritual, de um formalismo, de uma expressão vazia. Mas é algo que nós cristãos precisamos realmente dar toda a glória a Deus. Amém. Amém? A Ele a glória. A Ele a glória. Amém. E aqui, para finalizar, vamos ler então os versículos finais. Senhor Jesus, 24 e 25. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Amém. Vamos entender aqui. Aconteceu tudo isso, Tiago foi morto, Pedro foi solto, mas a palavra se multiplicava. Amém. O Senhor está avançando. Amém. A despeito do que quer que aconteça, irmãos, nós temos que crer. O Senhor vai avançar. Amém. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Então, os versículos que nós lemos no começo, lembra? Que eles foram para Jerusalém levar as ofertas, e agora eles estão voltando para Antioquia. Queria destacar o seguinte: Tiago foi morto, Pedro foi solto. Depois Pedro foi morto também. Como é que podemos avaliar isso? Por que Deus permitiu Tiago ser morto e não Pedro? Irmãos, tem certas coisas que nós não sabemos. Tem certas coisas que nós não sabemos o porquê. Tá certo? Mas Deus, Ele pode usar e deixar de usar quem Ele quiser. Se a gente pensar assim, que Tiago era um dos três que sempre estavam próximos do Senhor, e logo ele saiu de cena, como usar Tiago agora? Não é verdade? Mas o Senhor sabe. Nós não devemos questionar nada. Quem o Senhor vai usar, quem o Senhor não vai usar, quem o Senhor vai preservar ou não. Tem dois irmãos que nós podemos dar exemplo. Irmãos que são chineses, que foram grandemente usados pelo Senhor lá na China e depois em outros países também. O irmão Watchman Nee e o irmão Witness Lee. O Watchman Nee teve um ministério curto, do final dos anos 20 até o ano 52. É muito tempo? Pouco tempo, né? Vamos falar aí, quantos anos nós podemos falar? Vamos falar. Hã? Que seja 30 anos. Tem muitos livros que foram escritos não na verdade por ele, mas foram mensagens dadas por ele que foram escritas. E ele foi muito usado. Mas veja só,
no ano de 1952, ele foi preso. Alguém que poderia continuar sendo muito usado pelo Senhor. Não? Mas ele foi preso e ficou na prisão por 20 anos. De 52 até 72. E houve um momento, até segundo relatos, que quando ele tinha sido preso por um período lá, talvez de 15 anos, se não me engano. Mas quando chegou no final desse período, falaram para ele lá, ele foi preso pelos comunistas, né, os chineses comunistas. E aí falaram para ele, você terminou seu prazo aqui, agora você vai parar de falar desse Deus, dessa sua religião aí. Ele falou, eu não posso parar de falar de Deus. Então você vai continuar preso. E aí ele continuou preso. E ele morreu na prisão. Ficou doente, né? Já tinha uma certa debilidade. Ficou doente e morreu. E o irmão Witness Lee, praticamente contemporâneo, até mesmo de idade do irmão Ni, ele viveu até os 94 anos. É isso, Titão? Morreu em 97, acho. Não, 97? 90. No meados dos anos 90. E foi para Taiwan, foi para os Estados Unidos, foi muito usado. Então o Senhor quis usar o Witness Lee, preservou o Witness Lee, e o Watchman Nee foi tomado, foi morto, né? Foi aprisionado 20 anos sem falar nada, sem poder falar nada do Senhor. Então, irmãos, estamos nas mãos do Senhor. Amém. Amém? Amém. Toda a glória seja dada ao Senhor. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Jesus é o Senhor. Amém.